Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e hoje nós vamos discutir sobre a PL 490, tudo o que você precisa saber sobre esse projeto de lei que tem a característica de ser um projeto completamente genocida que vai contra os direitos dos povos indígenas aqui do Brasil. Bom, uma das primeiras medidas que esse projeto de lei visa autorizar é a liberação das terras indígenas já demarcadas e homologadas para grandes empreendimentos econômicos, como o agronegócio, construção de hidrelétricas, a extração mineral, o garimpo. Então tudo isso vai ser liberado se esse projeto de lei vier a ser aprovado. Outro ponto que esse projeto de lei traz à tona é essa aqui, a possibilidade de que a União se aproprie e disponibilize para a reforma agrária terras em que tenha havido alteração de traços culturais da comunidade. Ou seja, o que vai acontecer é que se esse projeto de lei for aprovado, a gente vai ter um retrocesso com relação aos direitos dos povos indígenas aqui. Para quem não sabe, as constituições anteriores à nossa atual Constituição, que é a Constituição de 88, elas tinham uma característica de serem assimilacionistas, ou seja, esperava-se que aqueles indígenas deixassem de ser indígenas para poderem virar cidadãos brasileiros. Era aquela cultura da branquificação. Com a Constituição de 88 e com a grande retomada de poder dos indígenas, para quem não lembra dessa história, o Ayrton Krenak subiu lá na Assembleia Constituinte exigindo que um capítulo dos povos indígenas fosse incluído na Constituição de 88, a partir daí a nossa Constituição deixou de ser assimilacionista e passou a ser protecionista. No entanto, se isso for autorizado, como está dizendo aqui nessa parte, nessa nota, isso vai ser um retrocesso com relação aos direitos dos povos indígenas, porque vai esperar que só pode ter direito com relação aos direitos indígenas aquele indígena que permanecer estereotipado naquela imagem que o branco ocidental possui. É um indígena de cocá, é um indígena que sabe falar a língua materna, é um indígena que nunca foi à cidade, não sabe português, não pode usar celular, não pode usar roupa, enfim, é aquele indígena estereotipado. No entanto, a gente tem que lembrar que é uma coisa que a gente sempre bota aqui nesse canal e leva em conta, que a cultura, ela é fluida, ela não é estanque. Se nós, brancos ocidentais, não somos mais os mesmos de 500 anos atrás, nós já tivemos várias mudanças históricas com relação aos nossos traços culturais. Um deles, por exemplo, é o direito ao voto feminino, né, que antes não tinha e hoje nós podemos exercer esse voto. Com relação aos povos indígenas é a mesma coisa. Eles não são mais os mesmos de 500 anos atrás. Eles estão em constante transição e harmonia com a nossa sociedade ocidental. Não importa se aquele indígena hoje é doutor, médico, advogado, se ele aprendeu português, se ele usa roupa ou telefone, se ele está fazendo um intercâmbio para fora do país, ele não vai perder a sua identidade cultural, ele nunca vai deixar de ser indígena. Outro ponto que esse projeto de lei traz à tona é a questão da proibição de revisão de terras indígenas já demarcadas. Você deve estar se perguntando, nossa, mas isso já não está demarcado e homologado? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Você tem que lembrar que a questão de demarcação de terras indígenas aqui no Brasil é algo super demorado e muitas vezes não obedece todos os protocolos, todos os preceitos constitucionais que devem ser respeitados. Então, muitas vezes, aquela demarcação nem sequer respeita a cosmologia daquele povo que está pleiteando aquilo. Para dar um exemplo para vocês, uma coisa que a gente já fez um vídeo no canal sobre isso, quando está sendo demarcada uma terra indígena, a gente não tem apenas que demarcar aquele determinado espaço físico onde aquela comunidade está inserida. É um trabalho demorado em que os antropólogos têm que ir lá, conversar com aquele povo e discutir sobre como funciona sua cosmovisão com o espaço em que eles vivem. Muitas vezes, aquele território tem que ser maior do que o espaço físico onde aquela comunidade está concentrada, porque para eles tudo aquilo é um sujeito em potência. Então a relação entre todos esses elementos que estão na sua terra são relações de sociabilidade. Então, por exemplo, eu dou o exemplo sempre do território Yanomami, que é um dos maiores territórios demarcados aqui no Brasil, em que a concentração da população Yanomami não é tão grande assim, mas tem um grande território indígena, e muita gente se pergunta, nossa, por que eles têm muito território e eles são poucos? Porque na cosmovisão Yanomami, essa relação deles, né, com a terra, com a natureza, com os outros elementos, né, que estão lá no seu território, com a montanha, com o rio que passa, tudo isso são relações de sociabilidade e que devem ser respeitados. Então, não só o território daquele grupo populacional tem que estar garantido, como também o território, né, daquela montanha, daquele rio, daquela plantação de mandioca e de tudo aquilo deve ser englobado naquela demarcação da sua terra indígena. E muitas vezes isso não é respeitado, é feito de maneira errada. Então, muitas vezes, alguns povos querem que seja revisto o seu processo de demarcação e se isso fosse
esse projeto de lei for à tona, for realmente liberado, isso não vai poder mais acontecer. Aqui mais um ponto para a gente discutir com relação a esse projeto de lei. Ele fala assim, que no caso de indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil o absoluto respeito às suas liberdades e meios tradicionais de vida, né? Isso aí está sendo ótimo, devendo ser ao máximo evitado o contato. Tá maravilhoso até aí. Só que depois ele fala, salvo para prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública. E aí não fala o que seriam esses motivos de utilidade pública. E aí tá o medo de todo mundo, né, que defende essa questão dos povos indígenas. Muitas vezes isso vai ser utilizado como uma brecha para que tenha essa flexibilização de contato com os povos indígenas isolados. E isso vai ser uma catástrofe para esses povos, porque a gente vai conseguir liberar o genocídio de forma escancarada aqui no território brasileiro. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui nesse GTV é a questão do marco temporal. Esse projeto de lei, ele traz à tona novamente essa reflexão do marco temporal. O relator do projeto afirmou que ele não quis trazer nada de novidade. Na verdade, ele só queria consolidar em uma lei uma coisa já pacificada na jurisprudência do STF. Sendo que, na verdade, não é isso. Não tem nenhuma jurisprudência pacífica no STF com relação à demarcação de terras indígenas até os dias de hoje. Para quem não sabe, tudo isso começou com relação à demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá no estado de Roraima. Então, quando houve a demarcação dessa terra indígena, surgiram duas teorias com relação ao marco temporal, né? Tanto é a teoria do fato indígena, que é a teoria do marco temporal, e a teoria do indigenato. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para você entender essa questão. A teoria do indigenato é a teoria mais favorável com relação aos povos indígenas. É a teoria que os povos indígenas defendem e nós, advogados indigenistas, também defendemos, que é a teoria que considera todos os anos de exploração e escravização forçada que esses povos sofreram durante o período colonial. Então, mais ou menos nessa teoria, o Estado reconhece a sua falta de proteção com relação aos povos indígenas e o seu erro durante todos esses anos tentando aplicar uma política de assimilação com esses povos. Então, ele basicamente reconhece que o direito desses povos às suas terras é um direito originário, ou seja, anterior à nossa própria Constituição, é um direito de nascença, e por isso que a gente fala que é um direito congênito, e é um direito latente, que ele sempre vai existir, não existe um limite para aquilo, né? Ele nasceu com aquele povo e vai permanecer com aquele povo. Já a teoria do fato indígena é a teoria do marco temporal, que justamente acredita que existe uma data limite com relação ao direito daqueles povos com suas terras, que seria a data da promulgação da Constituição, que seria 5 de outubro de 1988. Se até essa data for comprovada a posse, aquele povo indígena consegue a demarcação de suas terras. Se até aquela data não for comprovada a posse, eles não conseguem a demarcação de suas terras. Então, basicamente, essa teoria desconsidera todos os anos de exploração e escravização forçada que esses povos sofreram durante o período colonial. E o que isso prejudica com relação a esses povos? Então, o marco temporal prejudica a vida dos povos indígenas de diversas maneiras, porque ele desconsidera todo esse processo historiográfico dos povos indígenas aqui no território brasileiro. A gente tem que lembrar que esses povos sofreram anos de exploração, de escravização forçada, de perseguição, de guerras contra eles, e muitos deles não estão mais localizados nos seus territórios de origem, outras etnias se juntaram, por isso que hoje tem terra indígena com 3 ou 4 etnias que vivem em harmonia, outras etnias foram completamente extintas da perseguição. Então tiveram todo esse processo cultural que aconteceu, esse movimento cultural aqui no Brasil. Então não tem como a gente colocar uma data limite, uma data estanque para o direito desses povos. Além disso, a gente tem que lembrar, como eu já falei anteriormente, que o direito desses povos às suas terras é algo latente, ela não deixa de existir, não tem uma data limite. E além disso, como a gente vai ter que pedir, né? Imagina, exigir que seja comprovado posse por esses povos, que tenha alguma documentação que comprove, como a gente vai exigir isso de uma sociedade em que o próprio Estado não dá acesso a isso para esses povos, né? Eles não teriam que, enfim, seria totalmente descabimento, né, a gente pedir isso de uma sociedade em que não faz parte daquela rotina dela ter essa comprovação historiográfica, né? Enfim, não tem cabimento. Então isso vai acabar acontecendo de que vários povos vão deixar de ter suas terras demarcadas porque não vão conseguir comprovar essa posse que o Estado vai começar a exigir para eles. E para fechar o vídeo de hoje, eu gostaria só de avisar todo mundo que essa questão do marco temporal, como eu falei para vocês, não é algo pacífico no STF. Não existe ainda uma jurisprudência pacífica com relação a esse assunto. O julgamento que aconteceu na Raposa Serra do Sol, o STF decidiu que valeria apenas para essa terra indígena. E agora a gente vai ter um outro caso, que é o julgamento da terra indígena Xocleng, lá em Santa Catarina, em que vai ser discutido de novo essa questão do marco temporal. E o STF já decidiu que a matéria que foi discutida ali vai ser de repercussão geral, ou seja, vai valer para todos
todas as demarcações de terras indígenas aqui do Brasil. Por isso, nós vamos ter que ficar de olhos bem abertos e exigir que os direitos constitucionais desses povos indígenas sejam garantidos e respeitados. Vamos nessa juntos.